Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo nós vamos continuar a nossa saga de revisão, de resolução das questões do vestibular da Universidade Estadual do Amazonas no primeiro dia de sua realização. Hoje nós vamos resolver uma questão que fala sobre leis de Kepler. Vamos à leitura do enunciado. Marte possui dois pequenos satélites naturais, chamados de Deimos e Phobos, que se acredita serem dois asteroides capturados pelo planeta. Considere TD e TF os períodos de rotação e RD e RF os raios médios das órbitas de Deimos e de Phobos, respectivamente. Sabendo que TD é 4 vezes TF, a razão RD sobre RF vale aproximadamente. E para iniciarmos a resolução deste problema, vamos relembrar a terceira lei de Kepler. Kepler, ele percebeu a partir de vários anos de observação dele e de outros cientistas que quando ele dividia o quadrado do período de translação de um planeta pelo cubo do raio médio de sua órbita, isso dava sempre o mesmo valor, independentemente do planeta que ele estivesse pegando ali no sistema solar. Então, quando ele dividia, por exemplo, o período da Terra ao quadrado sobre o raio médio da órbita da Terra ao cubo, isso dava o mesmo valor quando ele comparava com os dados de Marte ou de Vênus. Enfim, então ele conseguiu notar essa constante de proporção entre essas duas grandezas, o quadrado do período e o cubo do raio médio. Então, quando eu tenho dois planetas ou dois objetos que orbitam ao redor de um objeto central, aqui nós poderíamos comparar dois planetas com o Sol. Neste caso dessa questão, ele compara dois satélites com um planeta. Então, isso também pode ser válido para cá. Cada um deles tem um raio de uma órbita e cada um deles tem sua velocidade e seu tempo para dar uma volta em torno desse elemento central. E nós podemos calcular esse tempo ou esse raio ou comparar esses tempos ou esses raios a partir desta expressão que Kepler mostrou para a gente. Agora o nosso próximo passo é aplicar a terceira lei de Kepler exatamente utilizando essa proporção. Aplicando para Phobos e Deimos, o que nós percebemos? Que o quadrado do período de translação de Deimos sobre o raio médio da órbita de Deimos ao cubo tem que ser igual ao quadrado do período de translação de Phobos sobre o cubo do raio médio desse asteroide. Então, para ficar mais bonito matematicamente e mais simplificado também, eu vou trocar esses dois elementos de posição. Esse cara vem aqui para cima e esse cara vem aqui para baixo. De tal forma que nós vamos ficar do lado esquerdo da igualdade com todos os períodos e do lado direito todos os raios. Lembrando que nós estamos em busca da razão entre os raios. Então, ficamos exatamente com a expressão desta cara. Agora, como eu tenho esses elementos aqui do lado esquerdo ao quadrado e esses elementos do lado direito da igualdade ao cubo, nós podemos colocar o quadrado em evidência e o cubo em evidência, cada um do seu lado. Então, aplicando esta simplificação, nós temos então que TD sobre TF agora ao quadrado tem que ser igual a RD sobre RF ao cubo. E como nós temos a equivalência entre esses períodos, né? Ou seja, o TD aqui, o período de Deimos, é 4 vezes o período de Phobos, nós vamos aplicar aqui, ó, no lugar deste elemento TD, nós vamos colocar 4TF. De tal forma que ficamos com 4TF sobre TF, tudo isso ao quadrado, é igual a RD sobre RF, tudo isso ao cubo. Agora fica fácil para a gente simplificar TF, ó, simplificando esse cara, sobrou apenas 4 aqui. E 4 ao quadrado é 16. Do outro lado, eu só estou repetindo RD sobre RF, os dois elevados ao cubo. Esse elemento aqui, cubo, ele passa para o outro lado como uma raiz aqui, ó, não quadrada, mas uma raiz cúbica. Tudo bem? Ó, cuidado, ó, esse cara aqui passa para o outro lado como uma raiz cúbica. Então, de tal forma que RD sobre RF vai ser a raiz cúbica de 16. Toma cuidado, né? Isso aqui não é uma raiz quadrada. Se fosse quadrada, a nossa resposta seria 4. Então, aproximadamente, a raiz cúbica de 16 vale 2,5, o que toma aqui a nossa resposta como sendo letra B. Detalhe para essa questão: se o aluno trocasse de posição, se ele colocasse o quadrado nos raios e o cubo nos períodos, ele iria encontrar a letra C para marcar, né, como uma pegadinha para esse problema. Mas o aluno que ficou atento e lembrou a terceira lei de Kepler, ele conseguiu fazer essa questão
tranquilamente. E você, gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e também de se inscrever no canal para acompanhar a resolução de outras questões. Fique atento também que aqui em cima nós temos a playlist com a resolução de todas essas questões da UEA de 2019. Fique com Deus e até a nossa próxima questão, se Deus quiser.